Nós vamos estudar nesta semana como onde há os três últimos. Este capítulo 14, dos versos 6 a 12, é de uma grande importância para o povo de Deus que vive nos últimos dias da história deste mundo. E por quê? Porque em Apocalipse 14, 6 a 12, nós aprendemos que Deus nos convida a aceitarmos o Evangelho Eterno, que é a boa notícia da salvação por meio de Cristo, e ao mesmo tempo Deus nos relembra de que haverá um juízo para avaliar quem realmente aceitou a Cristo como Salvador e quem permanecerá fiel a Deus nos últimos eventos da história deste mundo. Então, estudar Apocalipse 14 é muito importante para você compreender o que Deus espera de você pouco antes da volta de Cristo. Em Apocalipse 14, 14 a 20, que nós não estudaremos agora, eu farei uma menção para contextualizar você a respeito dos versos 6 a 12. Em Apocalipse 14, 14 a 20, nós vemos o retorno do Senhor Jesus Cristo, simbolizado por uma ceifa ou por uma colheita. Na Bíblia, a ceifa, a colheita representa o retorno de Cristo. Você pode ler isso em Mateus 13, 37 a 43. E no capítulo 14, dos versos 14 a 20, nós percebemos que na volta de Jesus ocorre a ceifa dos grãos maduros e a colheita das uvas maduras. E quando você lê, você percebe que os grãos maduros representam os justos, que serão recolhidos no celeiro de Deus, irão para o céu, e as uvas maduras representam os ímpios, que serão destruídos. Assim como as uvas precisam ser esmagadas para se extrair o suco delas, os ímpios serão destruídos. E Apocalipse 6 a 12 contém os três recados de Deus, juntamente com o Evangelho, para que você e eu estejamos preparados para a volta de Cristo, que é retratada nos versos 14 a 20. Quais são esses três recados de Deus? Nós vamos estudar os três ao longo da semana. E hoje nós vamos estudar o primeiro recado de Deus à humanidade. Esse estudo também tem a ver, na verdade, com a aula de ontem, que eu não disponibilizei a você, devido a alguns imprevistos pessoais que eu tive, mas nada assim demais. Então eu estou disponibilizando hoje o áudio de quarta-feira e de ontem, terça-feira, que eu não disponibilizei para você. Tá ok? Então vamos analisar o primeiro recado de Deus para a humanidade, que se encontra em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Você vê aqui uma união entre o evangelho eterno, a adoração e o juízo. Você vê que não há separação entre essas três doutrinas. Uma complementa a outra. Você pode se perguntar, mas por que eu preciso ser julgado se eu aceitei a Jesus como Salvador? Se em João 5,24 é dito que quem crê em Jesus não entra em juízo. Você tem que entender que o juízo do qual você e eu não faremos parte será o juízo final de condenação. Agora, existe uma fase do juízo que ocorre pouco antes da volta de Cristo, que podemos chamar de juízo pré-advento, ou seja, que ocorre antes do advento de Cristo,
que é um juízo muito importante para que Deus mostre aos anjos quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou, porque Deus é onisciente, ele sabe o que está no nosso coração, mas os anjos não são oniscientes, de acordo com 1 Pedro 1,12. Então esse juízo já está ocorrendo, como lemos em Daniel 7, versos 9 e 10, e também Daniel 8,14, e por isso, juntamente com o Evangelho, Deus tem a mensagem de que é chegada a hora do juízo. Porque Deus vai demonstrar para o universo quem realmente aceitou a Cristo de coração ou quem aceitou a Cristo apenas da boca para fora. E juntamente com esta mensagem de juízo, para que sejamos preparados e quando Cristo volte não sejamos pegos de surpresa, o texto bíblico diz no verso 7 que devemos temer a Deus, ou seja, de acordo com Eclesiastes 12, 13 e 14, temer a Deus é respeitá-lo e obedecê-lo. Ok? Não é ter medo de Deus. Como diz 1 João capítulo 4, verso 18, o perfeito amor lança fora o medo. Então não tem como nós amarmos a Deus e termos medo de Deus ao mesmo tempo. Então o temor na Bíblia, temer a Deus é respeitá-lo, é obedecê-lo. Basta você estudar esse termo à luz de Eclesiastes 12, versos 13 e 14, entre outros textos, e você vai perceber isso. Então, a primeira mensagem de Deus à humanidade, o primeiro grande recado dos três, convida-nos a respeitarmos a Deus e a obedecermos a Deus, porque é chegada a hora do juízo, e nos convida também a darmos glória a Ele. O que é dar glória a Deus? É honrá-lo em nosso modo de viver, é honrá-lo em tudo aquilo que fazemos, em todos os aspectos da nossa vida. E também o texto diz, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A adoração está intimamente relacionada à observância do quarto mandamento da lei de Deus. Se você fizer uma comparação atenta entre Apocalipse 14, verso 7 e Êxodo 20, verso 11, você vai perceber que, na verdade, em Apocalipse, o apóstolo João está parafraseando o quarto mandamento. Apocalipse 14, 7, quando diz, para adorarmos aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, é quase a mesma fraseologia de Êxodo 20, verso 11, que dá razão para guardarmos o sábado. Diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, este primeiro dos 3 grandes recados de Deus para a humanidade é um convite para nós aceitarmos a Cristo como Salvador, obedecermos a Deus, glorificarmos a Deus em tudo aquilo que fazemos, e é um convite para o adorarmos no sábado, porque é um memorial do Deus Criador. Esse dia realmente, esse mandamento não foi abolido, amigo ouvinte. Até porque o sábado é o único dos 10 mandamentos que nos mostra a identidade do Deus Criador. O mandamento do sábado nos mostra quem nos criou, o que Ele criou e a autoridade dele sobre a sua criação. Então o sábado se constitui num selo escatológico, ou seja, um selo que tem a ver com os eventos finais, que vai identificar quem, além de receber o selo do Espírito Santo, como diz Efésios 1,13 e Efésios 4,30, além de receber o selo do Espírito Santo, esta pessoa vai demonstrar que ela estará recebendo o selo escatológico que demonstra externamente a sua fidelidade a Deus e não fidelidade ao poder representado pela besta de Apocalipse 13, que vai instituir uma falsa adoração em um falso dia de guarda. Ou seja, o quarto mandamento, o sábado, ele exalta Cristo como nosso Criador e exalta Cristo como nosso Salvador. Por quê? Exalta Cristo como Criador porque Cristo esteve presente na criação, como diz João 1, 1 a 3.
esse ser divino humano que morreu na cruz, participou com Deus Pai e o Espírito Santo na criação. Então Jesus é Deus no mais pleno sentido, e o sábado exalta Cristo como Criador. Mas o sábado também exalta Cristo como Salvador. Por quê? Primeiro, porque no sábado, Jesus passou o sábado todo na sepultura e veio a ressuscitar só no domingo. E segundo, em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, a Bíblia diz que o sábado é um sinal de que Deus nos santifica. Ou seja, não é uma salvação pela lei, não é uma salvação pelo sábado. O sábado será simplesmente um sinal externo de uma santificação interna que estará sendo efetuada pelo Espírito Santo e de uma convicção de que Cristo é o Criador, é o nosso Salvador e é também o responsável pela nossa santificação por meio do Espírito Santo. Então não há nada de salvação pelas obras. Mas esta primeira mensagem de Deus, esse primeiro recado nos mostra que o Evangelho resulta em uma vida de adoração, de glorificação a Deus, de respeito, de obediência. Mesmo uma obediência imperfeita, Deus quer que nós façamos o nosso melhor pela sua graça e que permitamos que Ele nos transforme a cada dia. Amanhã continuaremos o nosso estudo e vamos estudar sobre o segundo grande recado de Deus para a humanidade. São 3 últimos recados e na manhã estudaremos o segundo. E espero contar com a sua companhia. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço e até amanhã.